Fala aí pessoal, voltando aqui, né? Falava da bateria da Leveltech. Essa bateria, ela não funciona em inversor, né? Isso já é claro lá na minha casa solar, né? Eles deixam bem claro que eles testaram, inclusive com engenheiros da Leveltech, não conseguiram fazer, mas parece que eles querem fazer funcionar em outros inversores, né? Só que eles não sabem como ainda. E ela precisa de ter comunicação, né? Inicialmente só com o inversor off-grid da Leveltech ou on-grid da Leveltech. O que acontece? A gente sabe, né? Vocês sabem que o meu sistema é 24 volts. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Essa bateria é 48 volts e a BMS dela não comunica. Então, o que eu tenho que fazer? A gente tem que ir para o modo hardcore. Tirar a tampa. E começar a brincadeira. Infelizmente, né, ela não é de parafusar. Se ela fosse parafusar, seria a melhor coisa do mundo. Aí essa bateria ia vender muito, mesmo com a BMS não funcionando. Mas eu queria destacar, né, que em nenhum lugar do mundo eu vi vídeo na internet sobre essa bateria aberta, né? Então já fica aí. Ela é toda soldada, até os terminais da BMS de balanceamento também é com um solda ponto. Eu gostei até da montagem dela, apesar que eu preferia que se fosse parafusada, né? Já fica uma dica para os fabricantes. Quer vender muita bateria? Faz parafusada e mostra que é parafusada sem ninguém precisar ter que abrir. Ou patrocina alguém e fala que pode abrir para mostrar, né? E de preferência, né? BMS que funciona em qualquer lugar, né? A BMS parece bem parruda, né? Os cabos aqui também muito bem feitos. Ela tem um dissipador passivo ali de 5 A, provavelmente, é 25 watts, né? Eu não sei se só tem um. Parece que só tem um, eu não tirei ela daqui ainda, porque eu queria gravar pra vocês. Eu vou saber mais informações mais pra frente, porque aí eu vou puxar o modelo dela. Ah, já tô até vendo ali o modelo dela ali no canto. Na verdade é o modelo do Can. Eu não sei se é o modelo dela também. Vou ter que olhar. Mas tá aí, a bateria é muito bem montada mesmo. E aí, eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, né? Não era o meu planejamento. O meu melhor planejamento seria o quê? Eu vou fazer a explicação. A minha ideia era o quê? Cortar aqui, né, que é aqui onde faz a emenda do 16S, né, que ele vem 8, aí vira para cá, vira mais 8, né? A minha ideia era cortar aqui e rodar um desses dois packs. Por quê? Porque ia ficar positivo no lado de cá, os dois positivos iam ficar no lado de cá e os dois negativos no lado de cá, e eu ia conseguir ligar em paralelo as células que poderiam ligar em paralelo, porque aí eu consigo fazer, né, uma BMS só usar nas duas. Só que do jeito que ela tá montada, essa caixa aqui, ele é muito a continha, não tem espaço para nada, né? Já era meio que esperado isso também. Só que ela não tem espaço para nada, inclusive entre as células também não tem espaço. Então isso é um problema, que não tem espaço para nada. Até para trabalhar aqui, para cortar isso aqui, tem que tomar muito cuidado mesmo. Então por isso que eu não fiz nada nela ainda, porque eu estou comprando as ferramentas para poder mexer nela de forma tranquila. Então o que eu pretendo fazer? Provavelmente eu vou usar duas BMS, né? E eu vou cortar aqui, vou dobrar essa chapa para cá e essa daqui para cá. Vou fazer os furos, né, dessa forma nessa forma assim, né? De lá para cá, daqui para lá ou daqui para cá, mas provavelmente vai ser daqui para lá. E para poder evitar que eu fure assim, né, e fure as células. Se furar a célula, taca fogo nisso aqui tudo. Então a minha ideia é essa. Cortar aqui, fazer as abinhas, colocar um parafusinho, né? Eu vou usar esses cabos aqui, que são os próprios cabos que já vêm no inversor, na bateria. Esse aqui eles vêm para você usar nos bornes externos aqui. Aí no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ele aqui dentro, porque são cabos muito bons, né? Já tá bonitinho crimpado. Eu só vou dar mais um trato nesse isolamento aqui para poder ele ficar mais isolado essa ponta aqui. E aí aqui eu vou passar uma cola para poder garantir que os dois cabos que vão ficar aqui, né, que aqui vai ser um lado positivo, o outro lado vai ser negativo. E aí eu vou travar eles aqui com a cola. Inclusive eu tava querendo até saber o nome dessa cola aqui. Se alguém souber certinho o nome. O pessoal falou que acha que é PU, cola PU. Eu tô achando também que é, mas eu não tenho certeza. Então se alguém souber aí, dá a dica aí, deixa nos comentários.
Que eu quero uma cola para poder, que eu vou passar esses dois cabos por aqui pelo meio, né? Vou arrancar essas abinhas, que tem umas abinhas aqui, ó. Aí o cabo vai passar aqui pelo meio, bonitinho. Aí o positivo vai vir para cá e o negativo vai vir para cá. Entendeu? Eles vão ter que se cruzar aqui, né? E aí, como eles são grandes, provavelmente eles vão se cruzar nessa parte aqui. E aí vai vir... tá vendo que aqui é o positivo? Nessa parte aqui então vai ser negativo. Aí esse aqui vai vir para cá. Para esse lado de cá, que é o negativo. E esse, do lado de cá, que vai ser o positivo, ele vai vir para cá para ficar em paralelo. E aí eu coloco duas BMS para poder balancear isso tudo. Né? É o ideal duas BMS? Daria para usar uma, só que para mim usar uma eu tenho que fazer a conexão de paralelo entre as duas. E eu acredito que eu não posso fazer isso via cabo de BMS, porque vai romper o cabo, vai estourar. Quando tentar passar um pouquinho de energia para um lado ou para o outro, vai romper o cabo. Então teria que ser um cabo um pouco mais grosso para poder fazer essa ligação de paralelo. E sem contar que não tem tanto espaço assim, tanta folga aqui para poder colocar muito cabo aqui. Então o ideal é que use duas BMS, é a forma mais tranquila de ser usada. E tem espaço, né? Visto que a BMS da Dália é bem menor do que essa aqui, né? Aí eu estou pensando em usar duas BMS de 60 A, né? Eu já tenho uma e comprar mais uma. E é isso. Eu vou tentar mexer o menos possível aqui. No caso, eu vou só desconectar a BMS. O resto tudo eu vou usar, né? Então, é isso. Assim que eu tiver a informação da BMS, eu mando para vocês. Eu faço outra gravação de vídeo para vocês, para mostrar como que é ela, se ela é uma marca boa, se a gente consegue mexer nela. De repente, se a gente conseguir mexer nela, pode ser que ela vire uma 8S também, né? Porque tem algumas BMS que você consegue transformar. Essas daqui, normalmente não dão. Quando é 16S, é 16S e acabou. Porque elas são feitas sob medida para esse tipo de produto mesmo, que não vai mexer. Mas pode ser que a gente consiga acessar de alguma forma, né? Sabendo o modelo dela, a gente busca informação e de repente alguém já futucou e já conseguiu alguma alteração de software nela. E aí a gente consegue fazer ela trabalhar em 8S. Só que aí o problema é, se eu tiver que usar ela, onde eu vou colocar a outra aqui dentro? Esse que é o problema. Aí a gente vai ter que estudar o que a gente vai fazer. Mas a comunicação, de qualquer forma, a gente não vai usar, né? A comunicação não dá para usar. Teria que utilizar aqui, reclimpar isso aqui e utilizar a conexão, transformar essa conexão em uma conexão para a BMS da Dália, né? Para a gente fazer aquela comunicação com o Home Assistant, etc. Então, pessoal, vou encerrando por aqui, não tem muito o que mostrar, né? O próximo vídeo que vocês verem, eu não sei qual que vai ser, se vai ser falando sobre a BMS ou se já vai ser eu futucando nela aqui. Me desejem sorte, eu sei que muita gente vai hatear, muita gente vai, pô, você é doido, vai perder a garantia. Vai não, eu já perdi, né? Mas eu comprei ciente disso, e inclusive eu só comprei por conta disso, porque eu queria fazer essa ideia, porque eu falei, né? Mas muita gente fica cavando teoria aí, falando que a pessoa podia fazer assim, fazer assado. Na hora de fazer mesmo ninguém faz, para poder mostrar, né? Só fica dando opinião. Então, bora fazer. Tem um amigo aí que eu não conheço, nunca vi falar dele, mas ele, assim, nunca vi falar nos grupos, né? Eu já vi falar por aí. Já vi falar no YouTube que ele pegou uma bateria da Unipower e desmontou tudo, e muita gente criticou a forma que ele fez, mas o cara fez. Esse que é o ponto. Eu também achei que a forma que ele fez foi bem drástica, porque ele montou 400 A em 12 volts, transformou um pack de 48 volts 100 A em 12 volts 400 A. É uma coisa muito drástica, né? Mas ele fez, cara, esse que é o ponto. E funcionou e fez de uma forma bem legal. Colocou uns barramentos de cobre e tal, ele pensou que a corrente vai aumentar, então o barramento não ia aguentar, ele reforçou. E isso que é o legal, cara. Tudo bem, né? Eu não recomendo que ninguém faça isso aqui que eu tô fazendo. Compre bateria para usar em 48 volts. Não compre para fazer o que estou fazendo. Mas existe a possibilidade, né? No meu caso aqui, saiu 5.622 esse pack. Divide por 2, vê quanto que está saindo o 100 A de 24 volts. Esse pack aqui tá saindo um Felicity aí da vida, tá R$4.700 no Mercado Livre. Esse aqui vai virar 200 A. O da Felicity é 100 A. Então, tipo assim, eu economizei, mas tem um risco de eu fazer merda aqui também. Então, sempre tem. Não adianta a gente achar que sabe tudo, que pode dar um risco, pode dar um problema. Eu espero que não dê, nem chegue perto disso. Eu vou fazer com muita calma para não dar nada. Me desejem sorte. E quem quiser criticar, critica, mas critica com um fundamento, né? E é isso aí, cara. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. E se quiser ver alguma coisa específica dessa bateria, me mande, que eu vou tentar gravar para vocês. Valeu, falou e fui!